Estamos hoje falando sobre comunhão com Deus e quais são as maneiras de termos comunhão com Deus. Ouvimos o Jonah falar com muita graça sobre oração, intercessão, ações de graça. E queremos passar para o próximo ponto agora, que é o jejum. A prática do jejum. Então vamos começar com Mateus 6, texto do Sermão do Monte. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que te vem em secreto te recompensará. Esse texto está no mesmo contexto, inclusive, do texto que o Jonah leu antes. É uma série de ensinamentos que Jesus está falando e ele fala de práticas normais da vida do discípulo e contra práticas hipócritas, né? Então ele fala da oração, fala de dar esmolas e fala do jejum. Então o jejum ele deve ser uma prática constante na vida dos discípulos, né? Da mesma maneira como o Jonah falou, Jesus começa o texto falando quando jejuardes. Ele não fala se jejuardes. Então não tem condicional. É uma prática que aquele que é discípulo e quer ter comunhão com Deus vai jejuar. E apesar até, eu não sei, eu falo até por mim, mas no meu histórico, apesar de até dar um pouco mais de ênfase, e ouvimos um pouco menos de ênfase também no jejum, quando falamos oração, ouvimos muitas palavras sobre oração, ouvimos muitas palavras sobre a palavra de Deus, sobre ler a palavra. E o jejum está no mesmo patamar, viu? O jejum é tão importante quanto a oração, quanto a intercessão, aquilo que ouvimos do Jonathan. É tão importante quando buscarmos o Senhor na palavra, que é o que nós vamos ver depois do jejum aqui. E é bom lembrar até que Jesus, né? Jesus, logo que foi batizado por João Batista, foi cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que aconteceu com ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá que ele fez? Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. O texto fala, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É claro que se alguém tiver a ideia de fazer esse jejum de Jesus, é bom ter bastante certeza que está sendo levado pelo Espírito, né? Porque senão eu garanto que ele não vai durar tanto. Mateus 9,15 fala, respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Quem é que são os convidados para o casamento? Somos nós, né? E qual é esse tempo que se refere a esse texto em que o noivo está ausente? É hoje. Então Jesus aqui está dizendo que hoje é o tempo em que a igreja dele, nós vamos jejuar. Nós vemos um exemplo disso logo no início da igreja, a partir da ausência do noivo, né, que foi ali a igreja em Atos. E aqui nós pegamos mas tem muitos exemplos de que os irmãos em Atos, antes de tomarem qualquer decisão, eles oravam e jejuavam. E antes de colocarem em ação qualquer decisão que havia sido tomada através da oração e jejum, eles de novo oravam e jejuavam. E aqui é muito importante, o jejum ele precisa ser sempre acompanhado de oração. E Atos 13, 2, 3, eu acho que esse texto não foi colocado no slide, não. Mas ele fala, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, em termos práticos, o que é o jejum para Deus? Até tirei, lendo o conceito que está na apostila. Jejuar é oferecer para Deus um período de abstenção de alimentos. Separar um tempo em que voluntariamente vamos deixar de comer e nos dedicarmos mais ativamente à oração.
Então, jejum não é só passar fome, né? Jejum precisa ser acompanhado de oração. Nós vamos ver até alguns textos nessa parte dos propósitos de jejum, como sempre o jejum e a oração andam juntos. Precisamos também cuidar o que aquele primeiro texto que lemos fala, né? A hipocrisia. Parecer aos homens que nós jejuamos. Nós temos que ter um coração de ser aprovados pelo nosso Pai que vem em secreto, em todas as coisas que nós fazemos. E claro, nós podemos jejuar por algo específico, né? Não tem nada dizendo o contrário. Às vezes temos alguma necessidade especial, ou algo que estamos colocando diante de Deus, e podemos jejuar com o fim de colocar especificamente aquilo diante de Deus. Mas o nosso jejum não pode ser limitado a isso. Nós temos que ter uma vida de jejum, e não somente jejuar quando temos algo especial, ou algo importante, ou específico acontecendo na nossa vida, né? Então, indo um pouco adiante, quais são os propósitos do jejum? Primeiro, santificação individual. O Salmo 35:13 fala: "Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito." Então, oração e jejum juntos. E o jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus, né? Nos separa de parte importante desse mundo, que são os alimentos, né? Que são algo que nós precisamos para viver. Segundo, para que Deus nos ouça. Esdras 8, 21 e 23 fala: "Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu." E claro, não que Deus não nos escute, não nos atenda quando nós oramos sem jejuar. Deus nos escuta, acabamos de ouvir justamente isso aqui do Jonah, né? Mas o jejum, ele dá poder para a oração, pois ele expressa um ardor e um zelo no nosso coração quando nós oramos. Soltar os cativos e derrotar a Satanás. Acho que a maioria conhece aquela situação em que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, né? Jesus chegou, expulsou, e no final eles perguntaram por que eles não conseguiram expulsar, e Jesus falou: "Essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum." Então o jejum nos dá força contra o diabo. É claro que aqui Jesus se referiu a uma vida de jejum e oração, né? Não é daqui a pouco manifesta alguém, vê alguém que está em jejum aí, porque esse aqui, senão não vai dar certo. É uma vida de jejum e oração, que é uma vida que Jesus tinha, para expressar o arrependimento e pedir a Deus que tenha misericórdia. Aí temos a história de Jonas, né? Em Nínive. Jonas, quando proclamou que Deus iria destruir a cidade de Nínive, o povo se arrependeu e o rei decretou um jejum em toda a cidade. E dessa forma, Deus não destruiu Nínive, que era o plano inicial, né? Para receber entendimento e revelação da vontade de Deus. Daniel 8, 2 e 3 fala: "No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza." Acho que todos que já jejuaram já perceberam que o jejum nos deixa mais sensíveis à voz do Espírito, né? Essa é uma realidade que, com certeza, aqueles que têm essa prática já experimentaram. Aqueles novos que ainda não têm essa prática, com certeza vão experimentar. Para subjugar o corpo. 1 Coríntios 6, 12 e 13 fala: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo." O nosso corpo precisa estar sempre sujeito ao Espírito.
Eu lembrei daquela ilustração que o Japa nos deu no segundo dia que ele falou. Não sei se foi no segundo, terceiro, mas dos dois leões, né? Aqueles que ficam brigando dentro da gente, aquele que mais alimentado estiver, vai sempre ganhar a luta. Então, se não queremos ser carnais, queremos ser espirituais, o nosso espírito precisa sempre estar mais forte que o nosso corpo, e o nosso corpo precisa estar sempre sujeito ao nosso espírito. E o jejum é uma forma de sujeitar o nosso corpo ao espírito, né? A gente ouve muito que a carne é fraca, né? A carne é fraca é o Miguel universal de quem quer pecar. Isso aí todo mundo... Aí a carne é fraca, mas sempre vence, né? Também falam... Mas a carne é fraca para fazer as coisas que são espirituais. E ela vence sempre que não estivermos fortes no espírito. Por isso que o jejum é importante. E é uma das formas de mantermos nosso espírito sempre mais forte que o corpo. Assim como a palavra de Deus, que é o nosso próximo ponto. Eu queria começar com esse texto de Jeremias 15, que fala: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. A palavra de Deus, ela tem um poder criador e vivificador, né? Vivificador. Foi por meio da palavra de Deus que ele criou o universo. E, na verdade, quando a gente olha o texto de João 1 ali, que até faz parte da catequese ali, João 1, de 1 a 3, que o Volney leu aqui no segundo dia, no primeiro dia, João chama Jesus de o Verbo, né? No princípio era o Verbo estava com Deus. O verbo ali do grego é o Logos de Deus, né? Que significa a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Por isso que quando buscamos na palavra, é a pessoa de Jesus que nos é revelada. Também é complexo para a nossa mente humana, né? Alinhar esse pensamento todo. Mas o Senhor deseja revelar a Ele através da palavra. E quem faz esse trabalho é o Espírito Santo, né? Lá em João 14, 26, Jesus fala que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Mas para revelar Jesus em nós e transformar tudo o que temos ouvido e aprendido em vida, o Espírito Santo precisa encontrar em nós a palavra de Deus. Senão ele não vai ter com o que trabalhar, né? O que a palavra produz em nós? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, primeiro, alimenta. Mateus 4:4 fala: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para nós, é fonte de vida para nós. É por meio dela que nós crescemos no conhecimento do nosso Senhor. Em João 6,57, eu adicionei esse, eu acho que não está na apostila, mas João 6,57, Jesus fala para os discípulos que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Todos nós conhecemos, né? Mais uma vez é importante aqui a história, né? A palavra vai alimentar o nosso espírito. E para o nosso espírito dominar o nosso corpo, essa palavra precisa ser constante em nós. Em segundo lugar, ela vivifica e regenera. O Salmo 119:50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. 1 Pedro 1:23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 3. A palavra de Deus produz fé. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Em outras versões, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Nós vimos aqui o fundamento da fé, vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é gerada em nós através da palavra de Deus. Então quem quer agradar a Deus não tem escolha. A palavra de Deus consola e dá paz. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O Salmo 119, 165 fala: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A palavra de Deus também guia. Um texto bem conhecido do Salmo 119, que é o 105, e fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra também guarda de pecar. Salmo 119, 11, também conhecido: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, naqueles 40 dias e 40 noites de jejum. Todas as vezes que ele foi tentado pelo diabo, como é que ele respondeu para o diabo? Com a palavra. Lembrando também Efésios 6,17, né, que fala da armadura de Deus. Qual é a palavra? A espada do Espírito, que é a palavra, o único item da armadura que é usado para o ataque, né? Não tem na apostila, eu ainda... É claro, porque essa lista vai longe se a gente for colocar tudo. Eu acrescentei que a palavra também santifica, né? Jesus, na oração sacerdotal dele, lá em João 17:17, fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No nosso coração, diante da palavra, ele precisa ter um desejo ardente. Também está aí na apostila. 1 Pedro 2,2 fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejo ardente pela palavra, eu confesso que eu nem sempre tenho aquela vontade tremenda de abrir a palavra e ler. Nem sempre vai existir esse desejo ardente em nós. Mas precisa haver em nós um desejo ardente de obedecer ao Senhor Jesus. E lá em João 14:23, nós lemos esse texto agora na preparação para o retiro de Páscoa também, né? A maioria de nós. Jesus diz: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E nós amamos o Senhor quando obedecemos a Ele. Então, se não houver um desejo em algum determinado momento, que haja em nós sempre o desejo de ser obedientes ao Senhor. Nosso coração diante da palavra também precisa de um amor supremo pela palavra. Salmo 119:48 fala: para os teus mandamentos que amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Precisamos também ter temor diante da palavra. Isaías 34:16 fala: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O Salmo 119, 161 também fala: príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. A palavra de Deus precisa ser levada a sério. Precisamos tremer e temer a palavra de Deus, porque ela é vida. Tudo aquilo que temos visto nesses dias é a palavra de Deus. Colossenses 3,16, esse sim está aqui no PowerPoint. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra não é só alimento, fonte de consolo e tudo isso que temos visto até aqui, né? Mas ela é essencial para a nossa formação como discípulos. Em Efésios até é interessante, Paulo ele estabelece um alvo
para os discípulos que ele cuidava naquela igreja, né? Em Efésios 4:13, ele fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Alguém acha que é possível alcançar isso aqui sem a palavra? Não tem como. Em Atos nós temos também um exemplo do zelo de Paulo em formar os discípulos pela palavra. Atos 20, 26 e 27, ele diz: portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo sabia que para eles chegarem ao homem perfeito, estatura da plenitude de Cristo, aqueles irmãos precisavam conhecer todo o desígnio de Deus. E o que vem a ser todo o desígnio de Deus? A gente lê que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, né? E para a nossa edificação. Mas nós precisamos ter clareza de quais são os ensinos essenciais para a nossa formação como discípulos. No texto anterior de Atos 20, contextualizando um pouco, Paulo tinha passado 3 anos com aqueles irmãos, instruindo eles e passando e formando e todo o conselho, o desígnio de Deus para aqueles irmãos. E quando ele fala todo o desígnio de Deus, com certeza ele não estava falando da Bíblia inteira, né? Porque aí 3 anos, ele estava falando de um estudo definido, uma série de assuntos definidos que eram importantes para a formação daqueles irmãos. 3 anos. Tem gente que achou 3 semanas aqui muito, né? E é isso que nós temos feito, né? Nós temos feito nesse dia. Essa apostila, esse ensino de fundamentação que nós temos trabalhado ao longo dos últimos meses e agora está sendo apresentado. Temos trabalhado ao longo dos últimos anos, na verdade, só revisamos agora, né? Mas aqui temos colocado aquilo que consideramos o desígnio de Deus, a fundamentação, aquilo que é necessário para colocar o fundamento, onde todo o alimento sólido depois vai ser construído em cima, né? Vai ser colocado em cima. Então, o que Paulo fez, claro que ele fez mais, provavelmente ele passou do leite para o alimento sólido, vamos ver isso depois, mas o que estamos fazendo aqui é mais ou menos isso que Paulo fez com aqueles irmãos. E é claro que para nós nos tornarmos mestres na palavra, na revelação de Jesus Cristo, e ninguém precisa sair daqui mestre ainda, né? Alguns precisam, os presbíteros. Mas o objetivo é a fundamentação, o objetivo são os novos convertidos, aqueles que estão chegando agora. Ninguém precisa sair mestre daqui. Mas para chegarmos lá, para caminharmos nessa direção, não basta vir nos encontros de fundamentação, nem se vier em todos. Não basta vir nas reuniões de sábado, nem se vier em todas. Nos grupos caseiros. Nós precisamos dedicar um tempo nosso diante da palavra. Assim como o Jonah nos falou com tanta graça do tempo que nós precisamos ter de oração, ele até, a questão de separar o dia, ele é bem mais metódico que eu já sou bem mais atrapalhado com isso. Mas pode aplicar o que ele falou com a palavra também. É uma busca pessoal que cada um de nós precisa ter para crescer. E eu queria também salientar algo que o Volney também mencionou quando ele começou a falar quando ele estava falando das 8 verdades da vida e obra de Jesus, porque na primeira vez, há muitos anos atrás, quando começamos a aprender isso, era dado um enfoque muito forte na memorização. Principalmente dessa primeira parte. Todos os textos. Bom, quem estava aqui no dia que o Volney ministrou, viu que a maioria dos irmãos sabia os textos todos de cor, né? Volney pouco trabalho teve para ler os textos. E isso fruto de um trabalho que foi feito há muitos anos atrás. E é claro, ninguém aqui está querendo jogar um peso sobre vocês e dizer, leiam a apostila e os textos vocês decorem.
Mas nós queremos, eu posso falar pessoalmente como foi importante para mim saber de cor os textos que falam do propósito eterno, que falam das verdades sobre a vida e a obra de Jesus, porque são ferramentas muito importantes e muito, muito preciosas, até na hora que a gente está proclamando para alguém. Né? Nem sempre vai estar com a palavra ali, mas se tu sabe todos os textos memorizados, né? Tem tudo aquilo no coração, o Espírito Santo com certeza vai usar isso em algum momento. Então eu queria incentivar, não é nenhum peso, não é nenhuma exigência, não vai ter prova, não vai ter cobrança, mas incentivar os irmãos, aqueles que ainda não estão começando, né? Porque a grande maioria, pelo que a gente pôde ver, já até sabe de cor esses textos, mas que se empenhem em guardar essa palavra no coração e trabalhar a memorização, pelo menos desses textos chaves, né? E além de ser uma ferramenta importante na mão do Espírito Santo, quando temos esses textos memorizados, mas a palavra fala, e nós falamos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A repetição desses textos, a repetição dessas verdades, a repetição de tudo que tem sido ensinado aqui, isso gera fé no nosso coração. E eu queria encerrar com um texto de João 8:31, que eu acho que também não está na apostila, mas que dentro desse assunto é um texto que eu gosto muito. Disse Jesus, pois, aos judeus que haviam crido nele. Nós falamos de fé aqui, então eu creio que aqui está cheio de gente que crê no Senhor Jesus. Amém? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o chamado do Senhor, aquele que quer ser discípulo, aquele que quer ser verdadeiramente discípulo, precisa permanecer na palavra dele. Amém? Irmãos, nas 2 semanas anteriores, nós falamos de coisas que dizem respeito ao propósito de Deus, quem é Jesus, o seu reino, a porta, como entramos no reino, o que Ele fez por nós, como Ele nos incluiu em todas as coisas que se originam nele, como Ele nos incluiu naquilo em que nós vamos ainda ver e que também é o cumprimento do propósito de Deus. Mas tudo isso são coisas que existem, aconteceram e vão acontecer independente da decisão de cada um de nós. O Senhor vai voltar, independente da minha posição diante disso. O seu reino vai ser estabelecido na terra, o juízo vai acontecer. Mas nesta semana, nós começamos a falar sobre coisas muito práticas da vida, e agora eu falo especialmente para os novos, né? Partindo do pressuposto que nós mais antigos vivemos em oração, palavra e jejum. Mas os que estão começando, eu estou vendo alguns rostos aqui daqueles que se batizaram há pouco tempo, né? Saibam que esse é o alimento para a vida de vocês. Se vocês começarem a caminhar com o Senhor dessa forma, uma vida de oração, de comunhão com Deus, cheios da palavra, em jejum, vocês vão caminhar muito bem. Vão crescer sempre, não vão retroceder nunca. Essa é a mensagem que o Senhor nos dá. Por isso esse assunto está colocado nos fundamentos. Isso realmente é fundamento para a vida cristã. Amém? E nós, todos os outros que já praticamos, se de alguma forma, às vezes, falhamos nisso, vamos nos incentivar com os novos e vamos realmente voltar ou intensificar a nossa prática de oração, de jejum e de palavra. Amém? Amanhã continuamos também com coisas práticas sobre a vida na igreja, falando um pouco sobre como funcionamos como corpo.
Amém?